Eu quero cumprimentar aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, além das videoaulas, nós disponibilizamos semanalmente o esboço de cada lição, além das reflexões diárias em áudio, referentes à leitura diária de cada uma delas também. E para os irmãos que quiserem usar esse material adicional de apoio, logo abaixo do vídeo no YouTube eu estarei disponibilizando os links para que os irmãos possam baixar este material. Agora, vale lembrar que esses materiais que são disponibilizados para apoio nos estudos de alunos e de professores, eles não substituem as aulas presenciais que ocorrem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sabido pelos irmãos, nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Vejamos agora, irmãos, quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí no decorrer desta videoaula. Primeiramente, nós faremos aí uma introdução, onde o objetivo é posicionar o tema de hoje na Epístola de Paulo aos Romanos e também fazer uma conceituação inicial sobre o tema da justificação. Depois nós falaremos sobre a manifestação desta justificação, ou seja, como que ela foi revelada, de que maneira que isso aconteceu, no que isso implicou. Nós estaremos vendo tudo isso no segundo tópico. Em seguida, nós falaremos sobre a implicação da justificação em relação aos conceitos religiosos da época, ou seja, quais os conceitos que foram contestados, o que caiu por terra depois da justificação, enfim. Após isso, nós falaremos sobre os argumentos de Paulo, usando como exemplo o caso do patriarca Abraão, contrastando aí o verdadeiro processo de justificação com o que acreditavam os judeus em relação ao patriarca. E por fim, nós teremos uma conclusão onde nós entenderemos a importância da justificação para a humanidade. Bem, vamos então à introdução. Bom, como sabido por todos, nós estamos estudando neste trimestre a Epístola de Paulo aos Romanos. E na primeira lição nós fizemos uma introdução ao tema do trimestre, onde, através de uma análise panorâmica da Epístola aos Romanos, nós fizemos essa introdução e com base no primeiro capítulo da carta, do versículo 1 até o versículo 17. Então está aqui, a Epístola aos Romanos, era o título da lição, e nós iniciamos no primeiro versículo do primeiro capítulo, e a base foi até o versículo 17. Na última lição, que foi a lição 2, nós falamos sobre a necessidade universal da salvação, onde nós abordamos a situação tanto dos gentios quanto dos judeus. Nós falamos sobre sua condição pecadora e sobre a necessidade de salvação de todos eles. E nesse estudo nós analisamos aí do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, ou seja, dando continuidade à lição 1. Aqui nós paramos no versículo 17, na lição seguinte nós continuamos a partir do versículo 18. E na lição 3, que é a lição de hoje, nós estudaremos sobre a justificação pela fé, onde, conforme nós já comentamos aí na estrutura de tópicos, nós estaremos falando sobre a manifestação da justificação. Em seguida nós falaremos sobre a contestação e sobre a quebra de paradigmas que a justificação pela fé trouxe consigo. E por último, nós falaremos sobre a exemplificação através da história de Abraão. Então, na primeira parte, que fala sobre a manifestação, dando continuidade à lição anterior que parou no versículo 20, nós daremos continuidade a partir do versículo 21, indo até o versículo 26 do capítulo 3. No tópico seguinte, que fala sobre a contestação, nós falaremos do versículo 27 até o final do capítulo 3, que termina no versículo 31.
E no último tópico, que seria a exemplificação, nós abordaremos todo o capítulo 4, ou seja, do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo de número 25. Reparem, irmãos, que conforme mostramos, nós estamos avançando nos estudos, só que seguindo uma sequência no que se refere aos capítulos e versículos da Epístola aos Romanos, ou seja, na lição 1 nós começamos desde o capítulo 1, versículo 1, e a lição de hoje ela vai terminar no final do capítulo 4, mas mantendo uma sequência, tá vendo? Ó, do primeiro versículo até o versículo 17, continuando do 18 até o capítulo 3, versículo 20, depois na aula de hoje vai iniciar no versículo 21 do capítulo 3 e vai até o final do capítulo de número 4. Muito bem. Os irmãos sabem que na aula anterior, ou seja, na lição 2, dentre outras coisas, nós estudamos de forma detalhada sobre o processo da nossa salvação. E os irmãos se recordam que esse processo ele é composto de 3 diferentes estágios, tá? O primeiro desses estágios é chamado de justificação, que diz respeito à isenção de culpa e isenção de condenação, ou seja, o pecador ele se arrepende, ele se apresenta diante de Deus, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, e a partir daí ele é justificado, ou seja, ele é tornado justo. O segundo estágio ele é chamado de regeneração. Regenerar, lembrando aos irmãos, significa produzir novamente. Então aqui nós estamos falando do quê? Da operação feita pelo Espírito Santo que nos garante uma mudança de condição. E por último, terceiro estágio, nós temos a santificação. Os irmãos sabem que ser santo significa ser separado. Separado do quê? Separado do pecado e separado da forma de viver do mundo, ou separado do mundo no que se refere à sua forma de viver. E isso é um ato do Espírito Santo no interior do crente, mas que acaba refletindo nos seus atos exteriores. Enfim, essas são aí os 3 estágios, as 3 etapas do processo da nossa salvação. E na lição de hoje nós aprofundaremos o estudo sobre este primeiro estágio, sobre essa primeira etapa que é chamada de justificação. Bom, irmãos, antes de qualquer coisa, antes de adentrar especificamente no tema com os versículos que foram comentados, nós vamos ver primeiro o que é justificação. Tá? Justificação, irmãos, significa ser tornado justo. Ser tornado justo, ou seja, é a situação onde alguém que está sob acusação é declarado inocente. Ele é declarado inocente por alguém que tem autoridade para declarar isso. E esse alguém que tem autoridade é um juiz. Tá? Então isto é a justificação. E aqui no slide nós temos aí 3 pontos, 3 parágrafos pontuados acerca deste tema. Tá? Então o primeiro deles diz, ser declarado livre tendo cumprido todos os requisitos da lei. Irmãos, quando alguém é tornado justo, automaticamente ele fica livre. Tá? Livre do quê? Das penalidades que são inerentes àquilo de que se está sendo acusado. Ou seja, alguém está sendo acusado de alguma coisa e existe uma penalidade inerente a essa acusação. E quando a pessoa é justificada, ela é declarada livre, tá? Livre destas penalidades. Aí, no segundo item, ele diz respeito àquele que é culpado e se apresenta diante de Deus, só que Deus o considera como inocente. Reparem, irmãos, que nós estamos falando aqui de alguém que é culpado e não de alguém que é acusado. Ou seja, estamos falando de alguém que merece a punição. Nós estamos falando de alguém que é transgressor. Porém, apesar de ser culpado, ele passa a ser declarado inocente. E isso pode parecer, irmãos, à primeira vista como sendo injusto, né? Alguém pode estar se perguntando, poxa, mas como que alguém que é culpado pode ser inocentado por Deus? Deus é justo, como é que ele pode inocentar alguém que é culpado? Nós vamos entender isso um pouco mais adiante, tá? Como que funciona esse processo todo de justificação e por que o pecador, mesmo sendo culpado, ele é inocentado. Então, não se preocupem com isso agora, que a gente vai esclarecer
e vai responder esta pergunta mais à frente. Tá? E o terceiro ponto aí que está no slide, né? Diz: é o ato judicial de Deus pelo qual ele declara justo diante dele o pecador que põe sua fé para a salvação em Jesus, ficando assim isento da culpa da condenação. Deus, irmãos, ele declara justo o pecador, só que aqui nós vemos um pré-requisito, ou seja, a justificação está disponível para todos, porém nem todos são justificados. Tá? Para que ocorra a justificação é necessário que haja a fé. Agora, fé em que ou fé em quem? Também vamos responder essa pergunta no decorrer da videoaula de hoje, então não se preocupem com essa dúvida que pode surgir neste momento, a gente vai falar sobre isso mais à frente. O importante aqui, irmãos, é entender primeiro, conforme as aulas anteriores, que todos estavam condenados devido ao pecado. Tá? E trata-se de uma condenação cuja pena o homem não tinha condição de pagar. Isso também nós vimos na aula anterior, onde nós falamos que a consequência do pecado é a morte. E o importante, até esse ponto da introdução, é a gente entender, além desses 2 pontos revisados das aulas anteriores, é entender o que significa a justificação. Tá? O que significa a justificação? Então não se preocupem nesse momento sobre o porquê ou como se dá esse processo de justificação, até porque no decorrer da aula isso vai ficar bem claro para os irmãos. Enfim, para resumir, justificação é o ato de tornar justo, ou seja, é o ato de tornar inocente, onde as acusações contra esta pessoa elas são retiradas. Tá? Então, isto é a justificação. Muito bem, irmãos, fim daí a introdução, nós vamos agora entrar nos tópicos específicos da lição de hoje, onde nós iniciaremos falando sobre a manifestação da justificação, ou como está no título do tópico aí na tela de vocês, a justificação manifestada. Bom, como nós vimos na introdução, esse tema sobre a justificação manifestada, essa primeira parte ela vai ser estudada, explanada com base na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, está aqui no slide, versículos 21 a 26. E, irmãos, é de extrema importância que se entenda bem essa primeira parte, porque ela é fundamental, não somente para o entendimento das outras partes que virão nessa videoaula, mas também para o correto entendimento de outras lições que vão ocorrer neste trimestre. Tá? Então, devido a isso, devido a essa importância, nós vamos fazer uma abordagem mais expositiva desses versículos em questão, ou seja, os versículos 21 a 26 de Romanos. Muito bem. O comentarista do trimestre, irmãos, ele dividiu esse primeiro tema em 3 tópicos distintos, tá? Com os seguintes títulos. O primeiro deles ele chamou de um culpado que é inocentado. E nós vamos discorrer nesse tópico com base nos versículos 21 e 22 do capítulo 3 de Romanos. Depois, o segundo tópico ele chamou de um prisioneiro que é libertado. Aqui nós também discorreremos, mas com base nos versículos 23 e 24 do mesmo capítulo. E por último, o terceiro e último tópico deste tema, sobre a justificação manifestada, que o comentarista chamou de um inocente que é culpado. Tá? Então nós também discorreremos sobre ele com base nos versículos 25 e 26 do capítulo 3. Bom, vamos lá. Os irmãos sabem que, conforme nós vimos na aula anterior, de Romanos 1,18 até Romanos 3,20, Paulo ele discorreu sobre a condição pecaminosa da humanidade, onde ele deixou claro que ninguém estava isento dessa condição pecaminosa, nem os gentios e nem os judeus. Então ele falou sobre esta condição universal, vamos dizer assim, do pecado, essa condição pecaminosa que veio sobre a humanidade. E a partir do versículo 21, que é o objeto de estudo de hoje, Paulo ele apresenta a solução de Deus para essa rebelião do homem. Então, se até o versículo 20 do capítulo 3 ele falou de um grande problema, a partir do versículo 21 até o 26 ele fala sobre a solução. Uma solução, mas não dada pelo homem, mas uma solução apresentada e dada pelo próprio Deus,
para corrigir essa questão, para resolver essa questão da rebelião da humanidade. Então vamos lá. No primeiro, vamos chamar assim, subtópico, nós temos por base aí Romanos 3, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então repare, irmãos, que Paulo ele começa dizendo o seguinte: mas agora. Aqui Paulo está querendo dizer que algo completamente novo, algo novo, entrou na história, entrou na narração dele. Os irmãos sabem que Paulo ele vinha até este momento falando sobre o pecado e sobre a condição decadente de todos, né, a condição decadente da humanidade. E aqui ele inicia em um tom de mudança de discurso, ou seja, algo novo acaba de entrar na narrativa, algo novo tanto para os judeus quanto para os gentios. Tá? E aí ele continua dizendo, mas agora se manifestou, ou seja, a mas agora foi revelado. Então isso diz respeito a algo que já existia, porém estava oculto. Então trata-se aqui de uma revelação divina. Então quando ele diz se manifestou, ele está querendo dizer que algo foi revelado, né? Foi revelado por Deus, foi revelado de forma divina. Aí vem a pergunta, mas o que é que foi revelado? O próprio versículo diz, foi revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada. Só que olha que interessante, irmãos. Essa manifestação ou essa revelação da justiça de Deus, o mesmo versículo diz, olha, está em vermelho, foi sem a lei. Ou seja, foi uma revelação, foi a revelação de uma justiça que ela independe completamente da lei. Em outras palavras, Deus ele quis fornecer um meio para se alcançar essa justiça, porém esse meio não era a lei. E há uma maneira de ser justificado diante de Deus, irmãos. Porém, isso não ocorre obedecendo a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui para a gente. Tá? Então, a manifestação da justiça de Deus sem a lei. Depois ele continua dizendo, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aqui ele está dizendo que tanto a lei quanto os profetas, eles já apontavam para a justiça de Deus. Ou em outras palavras, eles apontavam para Jesus Cristo. Aí os irmãos podem dizer, tá bom, entendi que a partir deste momento Paulo não está mais falando do problema da humanidade, mas sim de uma solução dada por Deus para este problema, né, manifestando a sua justiça através, manifestando a sua justiça, né, sem a lei, sendo que essa justiça já havia tido testemunho pela lei e pelos profetas. Agora, de que modo se conquista essa justiça de Deus? Deus revelou essa justiça, mas de que modo que se conquista? O versículo também nos diz, olha, pela fé. Então a maneira de ser justificado, ou a maneira de encontrar justiça aos olhos de Deus é através da fé. Agora, fé em quem? Fé em quem? Essa é uma outra pergunta que cabe aqui. Nós vimos que nós somos justificados aos olhos de Deus pela fé. Mas fé em quem? Continuando o versículo, fé em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele tem que ser o ponto central da fé para que haja justificação e consequentemente a salvação. Porque como nós vimos na introdução, a justificação ela é uma das 3 etapas da nossa salvação. E ele diz também que é para todos, ou seja, isto é para todos, tanto judeus quanto gentios. Lembrando que todos necessitam, uma vez que todos estavam sob o domínio do
pecado. Nós já estudamos isso também. Então aqui nós estamos falando novamente sobre a universalidade da salvação. Universalidade vem de universal. Universal é aquilo que se estende a tudo e a todos. Tá? Então, essa justiça de Deus, essa justiça de Deus que foi manifestada, que foi revelada, né, se tem acesso a ela pela fé em Jesus Cristo. Né? E isso é para todos. Só que existe uma condição aqui, irmãos. Olha só. Para todos e sobre todos os que creem. Então, a condição aqui é crer. Esta é a condição para a salvação. Então, essa justiça, ela é atingida através da fé em Jesus Cristo. Isto é para todos, ou seja, ela está disponível para todos, porém ela só vai ser efetiva sobre aqueles que creem. E Paulo termina dizendo porque não há diferença. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que esta condição é a mesma para todo mundo, é a mesma para judeus e para gentios. E, irmãos, crer em Jesus Cristo significa depositar nele a nossa confiança para que perdoe os nossos pecados, nos tornando justos diante de Deus. E crer em Jesus é o único caminho, irmãos, ou a única alternativa para essa justificação e, consequentemente, para a nossa salvação. Em outras palavras, esse primeiro, vamos chamar assim, de subtópico, ele diz que a justiça de Deus se tornou conhecida, mas ela se tornou conhecida sem a lei, através da fé em Jesus Cristo. Fé essa que leva à justificação. Para quem? Para todos os que nele creem. Para todos os que creem em quem? Em Jesus de Nazaré. Então, basicamente, esta é a mensagem desse primeiro subtópico que fala sobre inocentar aquele que é culpado. É como se estivesse ilustrando aqui, irmãos, um juiz que inocenta alguém que é culpado, não acusado, mas ele é culpado pelos seus atos. No segundo subtópico, nós temos aí como base Romanos 3, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, Paulo, ele traz novamente à tona o fato de que o pecado ele é universal. Olha só, ele diz, está em vermelho na tela, porque todos pecaram, ou seja, ninguém está livre do pecado, ninguém está livre da herança do primeiro casal que recaiu sobre todos, tanto judeus quanto gentios. Então ele está falando sobre o fato do pecado ele ser universal, de todos estarem debaixo do pecado. E o pecado, que é uma realidade universal, ou seja, ele se estendeu a todos, ele tem uma consequência, e olha a consequência aí em vermelho: destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a consequência aqui é a separação entre o homem e Deus. É a separação. Destituído aqui tem a ver com separar, tá? Separado da glória de Deus, ou destituídos da glória de Deus, significa estar separado da gloriosa presença de Deus. Então esta foi a consequência do pecado. Depois Paulo continua dizendo, sendo justificados gratuitamente. Então aqui ele volta para o tema central, que é a justificação. Irmãos, assim como não existe distinção no que se refere ao pecado, ou seja, o pecado ele é o mesmo tanto para judeu quanto para gentil, também não existe distinção na fonte da nossa justificação. Ou seja, assim como o pecado recaiu para todos, a fonte da justificação ela é a mesma, tanto para judeu quanto para gentil, ou a forma de ser justificado ela é a mesma, independente de quem seja. E ele está falando para a gente também, está em vermelho, que nós fomos tornados justos, mas de forma gratuita, ou seja, nós não tivemos que pagar nada por essa justificação. Foi um ato instantâneo que não houve pagamento da nossa parte.
Depois ele continua dizendo, pela sua graça. Então a nossa justificação nós podemos entender que ela vem pelo favor imerecido de Deus, ou seja, pela sua graça, nos levando a crer que ninguém é merecedor dessa justificação. Ninguém é merecedor, mas ela vem pela graça. Graça é favor imerecido, é algo que a gente recebe sem ter feito nada para merecer isso. Então aqui nós temos também, irmãos, vale lembrar, até para ficar bem claro e não gerar confusão, que a salvação ela não é pela fé, como alguns dizem, as pessoas confundem. A salvação ela é pela graça de Deus. Ah, mas onde é que a fé entra então? A fé ela entra como meio de se chegar até essa graça. A salvação ela vem da graça, vem pela graça, por meio da fé. Então a salvação não é pela fé, a salvação é pela graça. E a fé ela é somente o meio para se chegar até esta graça. Depois ele continua dizendo, está em vermelho, pela redenção. Aqui, irmãos, nós temos um ponto bastante profundo e importante para o nosso entendimento. Deus, por ser justo, ele requeria que fosse efetuado, vamos dizer assim, o pagamento pelo pecado. E como o homem não era capaz de pagar essa dívida, porque o valor era muito alto, era necessário então um resgate para que houvesse a libertação. Libertação do quê? Do pecado e da sua condenação. Tá? Então, quando o versículo diz pela redenção, ele está se referindo a um resgate ou então a salvação. Por quê? Porque redenção significa resgate, significa salvamento, significa salvação. Então era necessário que alguém pagasse esta dívida que o homem não era capaz de pagar. Então era necessário que houvesse essa redenção, que houvesse este resgate, né, através do pagamento desta dívida, porque Deus é justo e para fazer justiça tem que se cumprir a lei dele. Agora, quem é que fez este resgate? O versículo também nos diz, foi o resgate ou a redenção foi através de Jesus Cristo. Tá? Então, aqui cabe uma outra pergunta. De que forma que aconteceu essa redenção? Tá bom, entendi que todo mundo estava preso pelo pecado, e esse pecado fez com que houvesse um afastamento da humanidade em relação a Deus. Depois houve uma justificação gratuita pelo favor imerecido vindo da parte de Deus, onde Cristo ele fez a redenção, ele nos resgatou. Né? Então a pergunta que fica aqui é a seguinte, olha, de que forma que aconteceu essa redenção? Como é que Cristo nos resgatou? Isso a gente vai ver no próximo tópico, no terceiro subtópico a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas enfim, irmãos, o resumo aqui é que todos estavam presos no pecado e foram resgatados, ou seja, foram redimidos, houve a redenção através de quem? Através de Cristo. Então, todos foram libertos mediante o pagamento de um resgate. Lembrando que ninguém poderia pagar o alto preço do pecado, ou seja, ninguém poderia ser capaz de se auto-libertar. Então por isso que houve a necessidade de ter aí um mediador para pagar este resgate, para redimir a humanidade. Tá? E no terceiro tópico, ou subtópico, né, um inocente que é culpado, nós temos por base os versículos 25 e 26 de Romanos 3 também, diz assim a palavra do Senhor. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nesses versículos, irmãos, nós temos a forma com que ocorreu a redenção. Lembra? Poxa, que a gente falou no slide anterior, entendemos que a redenção veio através de Jesus, mas como que se deu esta redenção? Como que ele pagou este resgate? Então nós vamos ver com calma a partir de agora. Então, inicialmente, Paulo diz, Deus propôs, ou seja, a justificação, ela provém de Deus. Porque Deus propôs esta justificação. Para quê? Para propiciação, ou seja, para assegurar, para garantir, tá? Para garantir esta justificação.
Agora, garantir através do quê? Né? Como a gente pode ter essa segurança? Garantir através do quê? Através da fé no sangue de Jesus, na fé no seu sangue. Então aqui, irmãos, Paulo, ele está falando sobre um sacrifício, ele está trazendo à lembrança o sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde um animal inocente ele tinha que morrer, ou seja, ele tinha que ter o seu sangue derramado para que os pecados eles fossem perdoados. Então, o meio é pela fé no sangue, ou em outras palavras, é pela fé no sacrifício de Jesus. Então este é o meio, né, proposto para isso. E qual o propósito disso, irmãos? Está escrito aqui no versículo também. Para demonstrar a sua justiça. Então o propósito disso é Deus demonstrar a sua justiça. Ou seja, como nós já comentamos, era necessário que fosse pago um preço de morte. E o fato de Jesus ter pago esse preço significa que a justiça foi feita. Aquilo que era exigido pela lei foi pago. Então a justiça ela foi corretamente demonstrada. E a consequência disso foi a remissão dos pecados. Remissão significa perdão, irmãos. Então, a consequência do sacrifício de Jesus e da fé neste sacrifício ou no sangue de Jesus, ele faz com que os pecados eles sejam perdoados. Em outras palavras, que haja absolvição dos pecados cometidos. Ou seja, todas as acusações elas foram removidas. Então houve o perdão dos pecados que foram cometidos outrora. E como nós também já comentamos, tudo isso foi para que Deus demonstrasse a sua justiça no tempo presente. Então esse era o objetivo, onde além de justo, porque Deus é justo, ele passou a ser também justificador. Ele se apresentou como justificador. Justificador, ou seja, aquele que tem o poder, que tem a autoridade para tornar alguém justo diante dele. Tá? Então, esse foi um dos objetivos. Continuando aqui no final do versículo, daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, Deus ele é o justificador, é aquele que torna alguém justo. Porém, nós temos que lembrar que, apesar da justificação ser uma necessidade de todos e estar disponível também para todos, ela será alcançada apenas por aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Por isso que o versículo diz, daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, Deus ele é justificador somente daqueles que têm fé em Cristo Jesus, que é quem morreu para que a nossa dívida fosse paga, ou seja, para que a justiça de Deus se cumprisse. Então é a fé em Jesus, é a fé no seu sacrifício. A fé no seu sacrifício ela é necessária para que se possa ter acesso à justificação da parte de Deus. E não existe outra maneira, irmãos. A única resposta para a miserável condição da humanidade era a morte pelo pecado. E essa resposta ela foi dada por Deus na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, a mensagem central aqui, irmãos, desse terceiro subtópico é que um inocente ele teve que ser sacrificado para que houvesse o perdão ou a remissão, que é a mesma coisa, dos pecados da humanidade. Para os que têm fé em Jesus Cristo, lembrando que tem essa condicional. E em Jesus, o pecador ele pode ser perdoado e assim, né, como consequência, declarado livre da pena do pecado. Enfim, foi dessa forma que a justificação ela se manifestou. Foi desta forma que a justificação ela foi revelada. Bom, irmãos, no tópico anterior nós vimos aí que a justificação ela foi revelada para todos. Ela foi revelada como uma graça, ou seja, como um favor imerecido da parte de Deus, que é recebida através da fé em Jesus no seu sacrifício vicário. Lembrando que
vicário significa substitutivo, ou seja, ele sacrificou-se no nosso lugar, porque era para nós termos sido sacrificados, termos pagado aí a pena pelo pecado. Tá? Então, superado esse entendimento, nós vamos agora para o próximo tópico, que é a justificação contestada. Então esse tema, irmãos, da justificação contestada, ele tem por base, está aqui no slide também, ó, Romanos 3, de 27 a 31. E aqui também nós teremos uma divisão, uma subdivisão em 3 tópicos, tá? Como está inclusive no material da CPAD, com os seguintes títulos. O primeiro deles, oposição à salvação meritória. Lembrando que meritório é aquilo que é derivado de méritos, aquilo que é por méritos. Tá? Então, salvação meritória é salvação baseada em méritos. E quando ele diz oposição, é algo que é contrário. Então, nesse tópico, a gente vai discorrer com base nos versículos 27 e 28 do capítulo 3. Depois nós temos oposição ao orgulho nacionalista. Nesse tópico, a gente vai discorrer com base nos versículos 29 e 30. E por último nós temos aí a oposição ao antinomismo, onde a gente vai estar discorrendo sobre esse tema com base no versículo 31 do mesmo capítulo. Mas antes de prosseguir, irmãos, vamos fazer aqui já, aproveitar e fazer uma conceituação. Antinomismo ou antinomianismo, que é a mesma coisa, significa aquilo que é contrário à lei. Esse título ele ficou um pouco complexo na revista e no material, mas a gente analisando um pouquinho mais a fundo dá para entender bem o que o comentarista quis dizer. Antinomismo ou antinomianismo significa aquilo que é contrário à lei. E quando eu digo oposição a isso, significa oposição àquilo que é contrário à lei. Em outras palavras, significa aquilo que é a favor da lei. Quando você se opõe a algo que é contrário a alguma coisa, significa que você está sendo a favor desta alguma coisa. Então, é isso que significa o antinomismo. Vamos lá. E no primeiro subtópico aí desse item, que é a justificação contestada, nós temos por base os versículos 27 e 28 do capítulo 3 de Romanos, que diz assim: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Antes de nós entrarmos na análise dos versículos, irmãos, cabe aqui um comentário aí interessante. Os irmãos que leem a revista vão observar que em alguns parágrafos, alguns tópicos, desde a primeira lição, o comentarista ele usa um termo que diz respeito à forma com que foi escrita a epístola, que esse termo é a diatribe, que ele diz que é uma escrita em forma de diálogo, né, em forma de conversa. E uma das características, irmãos, da diatribe é exatamente isso que a gente está vendo no versículo. É um jogo de perguntas e respostas, onde a pessoa que está escrevendo, ela faz uma pergunta como se alguém estivesse fazendo e ela mesma responde. Isso é o que a gente chama de diatribe. Enfim, só uma curiosidade aí para os irmãos. Tá? Então ele diz o seguinte: onde está logo a jactância? Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, a gente precisa saber, é conceitual o que é jactância. Jactância significa orgulho excessivo, significa praticamente aí uma arrogância. Tá? Então Paulo aqui está fazendo uma pergunta: onde está o orgulho? Ou, em outras palavras, é como se Paulo estivesse questionando os judeus da seguinte forma: após tudo que foi explanado sobre justificação, sobre o fato dela não ser conquistada por méritos humanos, onde é que fica então o orgulho de vocês? É isso que Paulo está perguntando para eles. E o próprio Paulo ele responde dizendo que esta jactância, ou que este orgulho excessivo, ou que esta arrogância, ela é excluída, ela é extinta, ou seja, ela não tem mais razão para existir. Ela não tem mais razão para existir. Ou seja, não existem motivos para se orgulhar. E Paulo pergunta, né, mas por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então quem elimina este orgulho, quem elimina esta arrogância, quem elimina esta jactância é a fé. Então a fé, ela acaba com o orgulho. A fé, ela acaba com a arrogância. E depois Paulo termina aqui com uma conclusão.
ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então aqui nós temos uma conclusão final de que o homem, diferente do que os judeus acreditavam, ele é justificado pela fé e não pelas obras. Irmãos, ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei ou pelas obras da carne, ou por méritos próprios, por suas atitudes, enfim. É necessário a fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Lembrando que expiatório vem da palavra expiar. Expiar significa reparar um erro, significa pagar, significa resgatar. Então não existe outra forma de ser justificado. Não é pelas obras, não é por aquilo que fazemos, não é por mérito próprio, mas é pela fé nesta obra expiatória, né, nesta obra vicária, no sacrifício vicário de Jesus, nessa obra expiatória, ou seja, nesta obra que veio para nos resgatar. Então esta é a conclusão final a que Paulo chega aí neste versículo. E nesse contexto, irmãos, os judeus eles tinham um entendimento equivocado. Eles entendiam que eles eram justificados por méritos, pelo fato deles serem aí o povo escolhido e pelo fato deles terem a lei. Mas como nós já comentamos, a justificação pela fé, ela contesta esse entendimento errôneo dos judeus. Então por isso que o tema aqui é a justificação contestada. Então aqui o primeiro ponto de contestação é a justificação pela fé, contestando essa interpretação ou este pensamento equivocado dos judeus que a sua justificação vinha por mérito próprio, né, pelo fato de serem o povo escolhido e de terem consigo a lei. Aqui no segundo tópico nós teremos uma outra contestação também, né, relacionada à justificação, que está com base nos versículos 29 e 30 de Romanos 3. Diz assim a palavra do Senhor: é, porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Irmãos, aqui Paulo ele faz uma pergunta, né, perguntando: olha, Deus é somente dos judeus e não é dos gentios? Ah, certamente, ele mesmo responde: certamente, ele também é Deus dos gentios. Então, dos gentios, isso. Então, irmãos, além dos judeus pensarem que eles eram justificados por serem o povo escolhido e por causa da lei, os judeus eles tinham também mais um conceito equivocado. Eles entendiam que Deus era exclusivo deles. Eles entendiam como se Deus fosse propriedade particular deles. Então aqui Paulo ele contesta também este pensamento, dizendo que Deus ele é universal, ou seja, ele é Deus tanto dos judeus quanto dos gentios. E cabe colocar aqui, irmãos, quando eu digo que Deus ele é dos judeus e dos gentios, não estou dizendo que ele é propriedade nossa, propriedade dos judeus ou propriedade dos gentios. Estou dizendo que ele é o Deus dos gentios e o Deus dos judeus. Tá? Então é nesse sentido que nós estamos falando. Tá? Então Paulo novamente contesta aí o pensamento errôneo do chamado exclusivismo judeu, que eles entendiam que Deus era exclusivo deles. Depois Paulo diz: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então Paulo ele não deixou claro somente que Deus ele é universal, mas que a justificação também é universal. Em outras palavras, Deus ele justifica tanto judeus quanto gentios, lembrando obviamente que o requisito para isso é a fé em Cristo e na sua obra. Olha só, ele diz aqui no versículo que está em vermelho: Deus ele é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, pela fé ele justifica os judeus, e por meio da fé ele justifica também a incircuncisão, ou seja, pelo meio da fé ele justifica também os gentios. Então aqui circuncisão diz respeito aos judeus e incircuncisão diz respeito aos gentios. Tá? Então basicamente é isso. E no terceiro e último subtópico nós temos aí como referência o versículo 31 de Romanos 3, que diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei.
Então Paulo pergunta se a lei ela é anulada pela fé, e responde que não, que a lei não é anulada pela fé. Irmãos, os judeus eles acusavam Paulo de ensinar que a lei não tinha nenhum valor. Então eles estavam querendo denegrir a imagem do Paulo, dizendo que ele ensinava que a lei não servia para nada. Então Paulo deixa claro aqui que a lei ela tem sim um valor, ela não é anulada pela fé. Tá? Então a lei ela tem valor. Porém, os homens não eram capazes de cumprir essa lei. Somente Jesus Cristo conseguiu cumprir a lei. Tá? Então ninguém mais conseguiu cumprir. E Paulo termina dizendo que a lei foi estabelecida. Antes estabelecemos a lei. Estabelecer significa confirmar. Em outras palavras, ele está dizendo que a lei ela é importante. A lei ela não é anulada. Ela continua sendo importante. Por quê? Porque ela aponta para Jesus Cristo. Uma vez que a lei ela mostra a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade de cumpri-la, então ela acaba nos conduzindo assim para a única alternativa existente para a nossa salvação. A alternativa essa que é a fé em Jesus Cristo, a fé no seu sacrifício vicário, aceitando Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ainda sobre esse contexto da lei, irmãos, vamos ver aqui o que o próprio Paulo diz na sua Epístola aos Gálatas, capítulo 23, versículos 23 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos, dentre outras coisas, irmãos, Paulo dizendo que antes do tempo da fé, todos estavam debaixo da lei. E que a lei ela serviu de aio. O que é aio, irmãos? Aio significa tutor. Tá? Ou em outras palavras, antes da fé, todos tinham a lei como um tutor. Então a lei ela era o condutor, tutor ou condutor. Então, em outras palavras, a lei nos conduziu a Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Então era esse o propósito da lei. E Paulo termina dizendo que uma vez que chegou o tempo da fé, não é mais necessária a lei como sendo um tutor, como sendo um condutor. Então, resumindo aqui, a lei ela serviu para nos conduzir a Cristo. A lei ela era um condutor. Tá? Então, aqui nós vemos novamente que a lei ela tem sim a sua importância. Diferente do que os judeus estavam alegando, falando que Paulo ele estava ensinando que a lei não tinha valor, a gente vê aqui que isso joga por terra esta afirmação dos judeus. Muito bem, vamos agora, irmãos, ao próximo tópico, onde a gente vai falar sobre o exemplo da justificação. E essa última parte, nós vamos usar como base aí todo o capítulo 4 de Romanos. Nesse caso, a gente não vai fazer a análise de todos os versículos, que é meio extenso, os irmãos podem meditar com calma depois em vossas Bíblias. Mas vamos lá. Irmãos, para mostrar a prioridade da fé, Paulo ele traz à tona as origens da raça judaica, onde ele fala sobre o patriarca Abraão, tá? Provando que a fé era o único requisito bem antes da lei ter sido dada. E se Abraão ele não tentou ganhar a graça de Deus através das suas obras, a sua descendência também não deveria fazer isso. A sua descendência também não deveria fazê-lo. Mas vamos lá, irmãos. Deus, ele fez uma promessa a Abraão. Ele prometeu para Abraão, ele fez uma aliança. E essa aliança trazia a promessa de que ele ia fazer de Abraão uma grande nação. E Abraão, ele acreditou, ele creu nessas promessas de Deus e por isso ele foi justificado. Paulo inclusive faz referência a Gênesis capítulo 15, versículo 6, dizendo que Abraão ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça.
Agora, os judeus, eles acreditavam que Abraão ele foi justificado não por sua fé, mas por suas obras. Tá? Primeiramente pelo fato dele ter se circuncidado e também pelo fato de ele ter obedecido a Deus oferecendo o seu filho Isaque em sacrifício. Só que Paulo mostra que a justiça ela foi imputada em Abraão não pelas obras, mas sim pela fé. Ou seja, Deus ele fez uma aliança com Abraão, Abraão creu em Deus e então por isso ele foi justificado. E isso é fácil de se comprovar, irmãos, porque isso ocorreu, essa justificação ela ocorreu antes de Abraão ter sido circuncidado, antes dele se circuncidar. E também aconteceu muito antes de Isaque nascer. Então, quando Deus fez a promessa para Abraão, ele ainda não havia sido circuncidado. E por crer em Deus e nas suas promessas, foi aí que Abraão foi justificado. E uma coisa interessante, irmãos. As condições elas eram completamente desfavoráveis aos olhos humanos, né, humanamente falando, para que a promessa de Deus a Abraão ela viesse a se cumprir. Né, a promessa dele se tornar uma grande nação. Por quê? Porque Abraão ele era avançado em idade e a sua esposa Sara ela era estéril. Então Abraão, aos olhos humanos, ele tinha todos os motivos para não acreditar, para não ter fé que essa promessa fosse se cumprir. Tá? Mas a fé de Abraão, mesmo contra as evidências, acabou garantindo que as promessas de Deus fossem cumpridas em sua vida. Ou seja, em outras palavras, Abraão ele teve a fé no impossível, impossível aos olhos humanos no caso, né? Porque para Deus nada é impossível. E da mesma forma, irmãos, a fé na morte e na ressurreição de Jesus como Filho de Deus, ela nos garante o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Então, novamente, aqui nós temos a fé como ponto central para a justificação. E aí na tela nós temos a referência de Gênesis 15:6 que Paulo usa, que diz o seguinte: e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Então a justificação de Abraão não veio de forma alguma por mérito humano ou pelas obras ou pelo fato dele ter sido circuncidado, dele ter oferecido seu filho em sacrifício obedecendo a ordem de Deus. Não, a justificação de Abraão aconteceu bem antes de tudo isso. Então Paulo usa no capítulo 4, ele discorre usando a história do patriarca como um exemplo desta justificação. Bem, irmãos, vamos agora então à nossa conclusão. O pecado gerou uma dívida que não podia ser paga pela humanidade. Deus então providenciou uma forma para que a justiça fosse feita, para que a dívida fosse paga. E o pagamento foi através da morte vicária, ou morte substitutiva, né, de seu Filho unigênito Jesus Cristo. E para receber a justificação basta a fé, crendo que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pela humanidade, aceitando este sacrifício. Irmãos, a justificação ela está disponível porque a condenação do pecado, ou seja, a pena, ela foi paga. Então, mesmo não sendo merecedores, nós somos justificados através de Jesus Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados. E por isso, o sacrifício de Cristo foi vicário, ou seja, ele foi substitutivo, uma vez que éramos nós que deveríamos pagar essa pena com a nossa própria vida. Jesus ele pagou essa dívida por nós, morrendo em nosso lugar e vencendo a morte e ressuscitando aí ao terceiro dia. E vale lembrar mais uma vez que a salvação não é pela fé, mas sim pela graça divina, onde a fé ela é apenas um meio para se ter acesso a essa graça. E para terminar, eu deixo aqui Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Enfim, como vemos nesses versículos, nós não podemos nos gloriar, uma vez que nada é de nossa autoria no processo da salvação. O versículo diz, olha, a salvação vem de Deus, a graça vem de Deus. E nem mesmo a fé exercida para receber a salvação ela vem de nós, mas esta fé também é um dom de Deus. Enfim, a salvação ela é um presente que deve ser aceito com gratidão. Bem, chegamos ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.